Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma palavra do dia. Venho por meio deste vídeo trazer uma palavra ao teu coração. Hoje é dia 2/11 de 2022. Estamos no terceiro dia após a eleição e muitas das coisas que estão acontecendo aí têm me trazido uma certa preocupação ministerial, uma certa preocupação pessoal e também uma certa preocupação familiar. Antes de eu ministrar aquilo que eu tenho sentido no coração por esses dias, durante esses 3 dias após a eleição, eu gostaria que você se inscrevesse aí no nosso canal, acionasse de notificação aí para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui nesse canal, tá bom? Após esse término desse vídeo, queria que você comentasse o que você achou da ministração, o que você achou desta palavra que eu estou liberando neste canal. E gostaria muito de saber a sua opinião, se você concorda, se você não concorda, qual é a sua visão. Quem sabe eu não uso os comentários também para fazer um outro vídeo, para mostrar também uma outra visão do que eu estou ministrando aqui, tá bom? Cara, eu tenho observado muito nesses últimos dias, esses últimos 3 dias após a eleição, algumas coisas têm me chamado muita atenção. Uma das coisas que me chama muita atenção é a zombaria que a população e o povo tem feito com os cristãos, né? Zombando, gritando, xingando, falando palavrão, ofendendo a igreja de Jesus Cristo, não na sua totalidade, mas para um público específico, principalmente para a liderança maior aí do nosso país, que são Silas Malafaia, que é Valdomiro, que é de Macedo, que é essa liderança aí que anda em destaque por muitos anos aí no nosso país, e eles eram muito fechados com o Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. E a minha esposa me mostrou um vídeo, isso me chocou, e eu falei para ela assim que quando eu vi o vídeo, um homem xingando os cristãos, falando assim: eu odeio os cristãos, eu odeio o Deus dos cristãos. Cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus que vocês servem, que vocês falam, que profetizou que isso e aquilo, que iria dar certo, que o Jair Bolsonaro seria presidente do país? Quando eu ouvi essa mensagem, esse vídeo, eu me assustei e ao mesmo tempo o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Miles Monroe vai dizer assim que existe uma única coisa que prende Deus. E depois que eu peguei essa mensagem dele, eu comecei a analisar mais quando se trata de profecia, quando se trata de revelação, quando se trata de mensagem, quando se trata de alguém falando assim diz o Senhor, assim diz Deus. Depois que ele falou isso daí, eu comecei a analisar as ministrações e até mesmo as profecias de uma maneira diferente. Miles Monroe vai dizer, um pastor americano, ele vai dizer assim, que a única coisa que prende Deus é a própria palavra de Deus. Então, Deus ele é limitado apenas pela sua palavra. Ele não é limitado por demônios, ele não é limitado por presidentes, ele não é limitado por poder maligno algum, mas ele é limitado pela sua própria palavra. Então, quando Deus determina algo, quando Deus fala algo, isso tem que acontecer, isso é determinado, isso é coisa que vai acontecer. Não é hipótese, existe uma hipótese, Deus disse e existe uma hipótese que vai acontecer. Não, quando Deus libera uma palavra, isso certamente vai acontecer. Ele é Deus e a sua palavra está acima de tudo e de todas as coisas, de todos os homens, de toda a liderança humana. E quando eu olho para esta palavra que esse homem liberou e falando que odeia os cristãos, que odeia os crentes, que odeia o Deus dos crentes, me chocou, me chamou muita atenção, mas eu fiquei tranquilo, porque quando eu olho para esta mensagem de Miles Monroe, ele vai dizer que a única coisa que prende Deus é a sua própria palavra. Então eu entendi que Deus nesses últimos dias, ele não vai mais trazer palavra
assim como muitos homens. Quantos vídeos eu não vi de mulheres vindo do Nordeste, pessoas vindo do Sul, se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro e liberaram uma palavra de vitória para eles, dizendo assim diz o Senhor, naquela cadeira o comunismo não senta, naquela cadeira o socialismo não vai sentar, porque o Brasil é do Senhor. Talvez poderia estar liberando uma palavra de si mesmo, porque ela queria que isso acontecesse para se beneficiar, ela seria beneficiada de tudo isso que iria acontecer. Mas eu não vi ninguém liberando a palavra dizendo que Deus iria abater Jair Bolsonaro, iria entregar Lula na mão da nação para que pudesse liderar a nação e pudesse dar uma lição à nação. Eu nunca vi ninguém profetizar coisas que viesse mexer com o ego do cristão, mexer com o ego da sociedade e mexer com a espiritualidade do povo. Não, eu não vi. Eu só vi profecias liberadas para motivar o cristão, para motivar até mesmo o presidente e trazer uma palavra de conforto à nação. Mas quando eu olho para isso, eu vejo que muitas das vezes Deus não vai liberar coisas para massagear o seu ego, e muitas das vezes Deus vai liberar uma palavra para te direcionar para um propósito, e tudo é propósito de Deus. E quando eu vejo essa derrota do presidente no primeiro e no segundo turno, e eu vejo algumas pessoas questionando os cristãos, e eu observo e olho para a Bíblia, a Bíblia vai dizer que nos últimos dias levantarão falsos profetas que profetizarão no nome do Senhor, mas o Senhor não está nele. A Bíblia vai dizer que naquele dia algumas pessoas dirão para o Senhor: ei Senhor, eu profetizei no seu nome, eu fui no seu nome, eu fiz tudo no seu nome. O Senhor Jesus vai dizer para ele: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que eu aprendo com isso? O que eu quero ministrar ao teu coração sobre isso? Nem tudo que as pessoas liberam dizendo que é Deus verdadeiramente que está falando. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós temos que analisar o que está sendo ministrado, analisar o que a profecia está sendo falada. Eu não posso julgar o profeta, mas eu posso analisar a profecia. Então, queridos, eu posso ter esse período de analisar as profecias para que eu não possa ser manipulado por ela. E toda profecia do reino de Deus, toda profecia de Deus, ela tem que direcionar para um propósito, e o propósito é sempre Deus, e o propósito é sempre reino, e o propósito é sempre céu. Então, quando a profecia é somente para massagear o ego do homem, para levantar o homem, para fortalecer o homem, isso não vem de Deus, muitas das vezes não vem com finalidade de Deus. Então, queridos, que nós possamos ter isso em mente, que Deus nesses últimos dias, Ele não quer mais liberar a palavra, Ele não quer falar mais, porque aquilo que Ele já falou, já está escrito de Gênesis, Apocalipse, e tudo que nós estamos vendo, o sistema político crescendo, a esquerda crescendo, dominando desse lado nosso do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, sabe, toda essa região nossa aqui, você pode ver que o sistema aparentemente parece o mesmo, é a esquerda dominando. Se você vê na Europa, Portugal, França, toda aquela região da Europa também, todos eles são esquerda. Se você for para a Ásia, os coreanos, eles também são da Ásia. Então, da Ásia, eles também são de esquerda. Então, que a gente tem a mentalidade que existe sim um plano de Deus, um plano divino de Deus, que quando o caos estiver estabelecido, é onde o anticristo aparece. E quando o anticristo aparecer, queridos, é onde ele vai trazer uma falsa paz, e depois dessa falsa paz, ele vai se revelar quem ele verdadeiramente ele é. É aí que Cristo vem resgatar a tua igreja, é aí que Jesus Cristo vem buscar o teu povo, tá bom? Vem buscar Israel, vem buscar o povo de Israel, tá bom? Então, queridos, fique atento de tudo que está acontecendo. Não vai por vento, não vai por palavras de profecias que não traz crescimento de reino, que não traz crescimento de céu, que somente ministrações que massageiam o ego do homem, que massageiam o ego da nação. E nos últimos dias, queridos, isso é propício. Aparecerão falsos profetas que ministrarão coisas para massagear o ego do homem, o ego da mulher, o ego da nação, tentando trazer um período de paz. Mas nós estamos sim, queridos, passando por um processo de últimos dias, que nós possamos estar atentos com tudo isso, tá bom? Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, não seja levado pelo vento, seja levado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Deixe seu comentário, se você puder, compartilha nas suas redes sociais,
tá bom? Nos ajudará bastante. Deixa o seu comentário aqui o que você achou dessa ministração. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe Israel, em nome de Jesus. Amém.